Muito bem, estamos começando mais um programa Visão Empreendedora aqui no canal PG Web. Obrigado a você que nos acompanha em mais uma semana. Hoje temos dois convidados muito especiais. O Gabriel da Gaffer, Gabriel Bump da Gaffer. Isso. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Sempre bom estar, né, com você e compartilhar um pouquinho da Gaffer. É sempre uma honra. Fernando Ramos, obrigado também pela presença. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite, né? É sempre muito bom falar do chocolate, falar da Gaffer, porque é sempre uma história doce aí pra compartilhar com as pessoas. E claro que agora estamos numa época muito especial. Claro que para chocolate não tem época, né, específica. Mas evidentemente que nesse período, né, é uma época muito mais propícia, que o comércio vende muito mais. Como é que estão os preparativos? Como é que já está sendo esse período para a Gaffer, Gabriel e Fernando? Perfeito. Então, a Páscoa é realmente uma época muito especial, né? Então, na Páscoa, o ovo de chocolate é o presente, né? Então, a gente tem esse símbolo da Páscoa, né? Esse símbolo da renovação, esse símbolo da multiplicação. E é isso que a Gaffer produz, né? E a gente quer cada vez mais fortalecer esse... E voltar muito à Páscoa de antigamente, né? E o presente ser o ovo, sim. Então, estamos aí na luta, né? Correndo, estamos com muitos produtos, né? Vamos falar um pouquinho deles. Claro, isso é importante. Muitos a gente falar lançamentos, das novidades, né? E tem muita coisa legal saindo e a Páscoa tá incrível, né? A gente é suspeito, mas a Páscoa da Gaffer desse ano tá ainda mais incrível. Vamos direto ao ponto, então, Fernando, Gabriel, com as novidades, né, que a Gaffer está introduzindo para essa Páscoa agora 2025. Isso aí, né? A gente, na verdade, toda Páscoa, todas as datas, né? A inovação, ela tá Sim. na veia da Gaffer. Então, a gente sempre vai lançar produtos. A gente já faz esse planejamento anual, inclusive, de lançamento de produtos. E na Páscoa não podia ser diferente. Então, a gente vem aí com um lançamento esse ano, que é o Dark de Avelã, que é o nosso ovo de 400 gramas, que tá, assim, sensacional. Sensacional, incrível. Além dele, a gente trouxe aí mais um ovo recheado, porque a gente já tinha o pistache, o maracujá, né, o café, Certo. e esse ano a gente trouxe o whisky. Então, o nosso mini exagerado de whisky virou um ovo de corte Gaffer. Também uma novidade. E o queridinho do público feminino também virou ovo, que é o de frutas vermelhas. Que é um dos nossos produtos aí mais consumidos, um dos incríveis em todas as lojas. E aí, vem também aí pra prateleira no formato de ovo, que traz um sabor diferente. Então, ele muda um pouco do sabor, né, da barra. Até porque é cientificamente comprovado, né, Isso Gabriel, aí. que o formato do ovo muda. E também o sabor. ovo de corte de maracujá. Então, o nosso tablet de maracujá também virou um ovo de corte aí pra esse ano. Como é que vocês trabalham nessa questão de inovar, de buscar novos produtos? Como é que essa pesquisa, enfim, como é que a Gaffer estrategicamente trabalha esses novos produtos? Legal, Paulo. Então a gente começa sempre bem antes, né? Então a gente começa analisando o mercado e principalmente vendo as tendências de como é que os consumidores estão se comportando, né? E de maneira geral, então sempre a gente analisa o mercado global. Uma das coisas que a gente tem como princípio é sempre analisar muito mais o mercado externo do que o mercado interno, né? Isso é uma Certo. premissa da Gaffer, né? A gente não quer ser cópia dos outros, a gente quer ser visto de forma diferente, e para isso a gente precisa buscar coisas diferentes. Então, a nossa inovação é muito mais externa, então a gente verifica as tendências que estão acontecendo fora, né? Como o caso da avelã, que a gente sabia que estava a tendência novamente, as frutas vermelhas e nosso mercado né? O nosso mercado Gaffer. A gente analisa muito a nossa curva, né, de crescimento, a curva ABC, enfim, o perfil do nosso consumidor e vai, com o perfil do nosso consumidor, lançando itens que fecham, né, com as características do que o nosso consumidor procura e trazendo sempre a questão do regionalismo. Então, isso é uma premissa nossa também, de trazer produtos que façam lógica com a nossa regionalidade, com a nossa característica Gaffer, né? Da nossa sede, né? Que é o caso do bacon, que é o caso dos produtos com vinho, que tem essa pegada regional, o erva mate, enfim. E sempre tentando achar produtos que encaixam com o nosso meio, né? Então, a gente faz uma análise, a nossa análise é bem criteriosa nesse sentido. E tem lançamento vindo aí, né? Passando a Páscoa, tem um mega lançamento. Já dá né? para antecipar ou não ainda? Dá pra antecipar que é uma fruta. É um milhão de frutas. Então, a linha Brasilis vai crescer. Isso. Vai ser da linha Brasilis, né? Um mega lançamento. Então, passando a Páscoa, tem que correr para a loja de novo, porque vai ter o lançamento.
A indústria é uma experiência Gaffer mesmo, né? Como é que é a indústria de vocês? Nos contem um pouco, né? Sobre esse processo contínuo de inovação e de buscar novidades para trazer no mercado e para que as pessoas realmente possam saborear um chocolate artesanal, né? Feito com muito amor, com muito carinho. Legal, tá? Eu acho que é bem importante falar, né? Porque quando se fala também em indústria, em processo industrial, a gente pensa sempre naquele produto ou naquele chocolate industrializado que a gente tá costumeiramente aí acostumados a encontrar no mercado, né? Nos supermercados também, de modo geral. E a Gaffer, apesar de ser uma indústria, ela preza muito pelo que a gente chama de artesania, né? Então, ter aí um produto de qualidade, um produto que realmente tem essa característica artesanal. Então, a nossa linha gourmet são contados os itens que vão em cima, né? Então, a gente tem lá a linha, o nuts, nosso tablet nuts, a gente sabe quantas goji berries vão lá, quantos pistaches vão. E isso é feito de forma manual, realmente. O frutas vermelhas, do mesmo modo, para que a gente possa garantir a qualidade. O nosso produto é um produto de presente. Então, quando a pessoa compra uma barra de chocolate da Gaffer, ela tá levando um presente para um momento de felicidade também das pessoas. Então, a gente organiza a indústria para trabalhar com isso. Então, desde o cuidado, porque quando vai desenvolver o produto, tem que pensar no processo industrial, mas tem que é a sua fabricação na essência, mas depois vai pensar nos detalhes da embalagem também. Exatamente. Então, é um laço que é feito manual, realmente, por toda a nossa equipe, um time fantástico, que cuida muito desse processo produtivo. Então, o nosso pessoal que tá lá produzindo, embalando, eles são muito criteriosos, assim, né? Eles são... recentemente, a gente até escutou assim, ó, não dá para fazer diferente, porque o nosso produto é com essa característica, né? Quando a gente pensa em escalar, isso é um dos limitadores, por vezes, de uma escala. Porém, é muito legal ver que o nosso próprio time compra a ideia de entregar um produto diferente, com uma característica diferente, com uma apresentação diferenciada. Então, todo o processo produtivo da Gaffer, a gente tem que pensar nesses detalhes. A Gaffer, ela é composta de detalhes, né? E um grupo de pessoas que vai olhar ali alguns detalhes bem importantes no processo de fabricação, desde a escolha dos insumos. Então, hoje, nós também temos uma classificação muito criteriosa dos fornecedores. Nós trabalhamos com os insumos de cacau com uma das maiores, com a maior, na verdade, fornecedora de insumo de cacau do mundo. Que é de onde a gente traz o nosso também. Prezando pela qualidade, prezando também pela sustentabilidade, que é muito importante. E é algo que internamente a gente cuida, mas na escolha dos nossos fornecedores também. Para que a gente possa ter toda uma cadeia aí que realmente agregue valor, né, por meio daquilo que a gente quer levar para o consumidor. Você falou sobre o presente, né? Claro que estamos nessa época de Páscoa, mas é importante ressaltar, e eu também como consumidor, não é um presente específico da Páscoa, né? Vem Dia das Mães, daqui a pouco vem Dia dos Pais, ou seja, o presente Gaffer, a experiência Gaffer é sempre um presente que agrada as pessoas, né? Isso aí, Paulo, e é uma coisa que a gente preza muito e a gente quer ser reconhecido por isso, né? Então, quando a gente pensa... Desde a embalagem que o Fernando falou, embalagem, exato. A inovação vai muito além de só fazer, pensar o produto e, ficou legal. Não, tem que ficar muito legal, né? Tem que ter uma experiência por trás disso. Então, o que a gente quer realmente proporcionar cada vez que a gente entrega é, realmente, a embalagem já é presenteável, a pessoa sente, a pessoa consegue ter aquelas sensações, porque não pode ser um chocolate que suba muito só um sabor, não, tem que ser tudo muito harmônico. Então, a gente é muito criterioso nesse sentido, de fazer com que o produto realmente converse com todo o contexto e seja um presente. Nós falamos sobre a indústria, né, Fernando e Gabriel, mas lá na indústria tem um espaço muito interessante, né? Um espaço agradabilíssimo para que as famílias estejam lá, que possam conviver bons momentos, né, num lugar maravilhoso, rodeado pela natureza. Isso também faz uma diferença para quem quer conhecer a indústria e, ao mesmo tempo, essa experiência da Gaffer que é proporcionada. Isso é um convite que a gente sempre faz a todos, né? Quem conhece tem as unidades, né? Mas quem tá passando por Concórdia, quem é da região, que conheça, né, a fábrica, para entender um pouquinho do processo. Então, quando você entra na nossa fábrica, a gente chama de lounge, né? Então, quando você entra na fábrica, você vai passar pela parte de vidro, que vai conseguir enxergar um pouquinho do processo produtivo, ver ali o pessoal fazendo, enfim, a mão, né, trabalhando. E aí, logo depois, você desce e aí tem o lounge, né? Que é o espaço onde a gente
gente testa muitos produtos, né? Verifica como é que tá o nosso cliente também tá percebendo a Gaffer. Então tem uma loja, né? A loja ali que você pode comprar os produtos, os chocolates, mas também tem um lounge que tem produtos para comer, produtos para consumir ali, cafés, enfim. E o espaço, né, Paulo, como você bem falou, né? Tem uma vista do vale ali que é incrível, né? E foi escolhida a dedo. E eu quero até falar sobre uma experiência que tive recentemente. Eu estive lá no Caminho da Roça e o pessoal comentou justamente, olha, já começa com a Gaffer, né? Isso aí. Então a Gaffer, na estrutura que tem e aonde está localizada, também corroborou para o desenvolvimento do turismo na região de Lajara dos Pintos, toda essa região. Exatamente, né? Sempre foi um desejo nosso, tá? Trabalhar com essa questão do turismo e, de algum modo, trazer esse fomento e contribuir para essa área no município. Sempre foi. Quando a gente pensou em construir a fábrica própria, né? Ter a sua fábrica própria, ter um local em que a gente possa trazer as pessoas, trazer a experiência das pessoas para dentro da fábrica. E aí a Gaffer, pela sua localização, conseguiu também integrar aí, né, os convidados a fazer parte do Caminho da Roça. Então, hoje nós recebemos muitos turistas, tá? Escolas, universidades que vêm de fora para conhecer o processo. E quando eles vêm, por exemplo, o pessoal que vem para fazer o Caminho da Roça, ele começa lá conosco. Então, quando vem esses grupos, a gente vai receber, vai contar um pouco da história da Gaffer, vai contar a ele como é que é feito o processo de fabricação dos nossos produtos, vai contar algumas curiosidades sobre a Gaffer, sobre produtos e, claro, sempre degustar, né? Então, quem vai na fábrica ou em uma loja Gaffer, em qualquer das 20 lojas, vai ter que degustar, tá? Isso é uma premissa nossa, que é provar e poder comer chocolate. Não tem como ir numa fábrica de chocolate e não comer chocolate. Olha, eu como concordiense fico muito feliz, né, em ver o crescimento da Gaffer. A gente viu, né, toda a caminhada de vocês, né, começando lá na João Suzimarini, né? Isso aí. E aí num espaço mais limitado, e aí o crescimento e hoje as franquias, né? Isso realmente é um exemplo para Concórdia, para Santa Catarina, para o Brasil. Vocês com franquias, e agora esse número importante que o Fernando citou aí, são 20 unidades já, Fernando? É isso? São 20 unidades já, localizadas aqui nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, tá? Nosso maior número é em Santa Catarina. Só para citar alguns municípios aqui do estado que tem a qualidade Gaffer, que tem a unidade da Gaffer. Aqui nós temos em São Miguel do Oeste, Chapecó, Joaçaba, Florianópolis, Itajaí, Balneário Camboriú, Xaxim, Xanxerê. Também são locais aí, cidades que contam com a qualidade da Gaffer. Como é que está sendo essa experiência para vocês, Gabriel? Que é muito desafiadora, né? É muito desafiador. Então, realmente é um outro negócio, né? Então, isso é uma coisa importante, né? A indústria, a fábrica é um negócio. E a gente tem a franqueadora, né? Que é um processo, né? Todo diferente. Então, hoje a gente é ABF, né? Então, hoje a gente é membro da ABF. Isso é muito importante, né? Membro da Associação Brasileira do Franchising no Brasil. Que faz muita diferença, né? Fazer parte desse grupo, né? Que são quem faz franquia de verdade hoje no Brasil. E a gente faz parte e a gente tá vivendo, né, esse momento de franquias. Franquias, qual é a proposta, né? É que realmente a gente entregue, além do produto, que o produto é o chocolate, obviamente, que sai da nossa indústria, mas o conhecimento, né, o know-how que precisa para isso, então para trocar um negócio. Então a gente faz isso por meio das franquias, né? Então é muito legal e é um desafio corriqueiro, né? Porque a gente trabalha com unidades, características diferentes, características de empresários diferentes, né? Principalmente cidades diferentes. Então, a gente tá aprendendo muito com isso, tá sendo muito bom, né? Para a marca também, para entender, né? Os desenvolvimentos e os perfis, né? Então, cada unidade é uma unidade, né? Então, existem coisas que são padrão, mas existem também as características regionais por trás de tudo isso. Então, Perfeito. hoje é o Quer desafio. complementar, Fernando? Não, tranquilo, realmente, é um desafio diário, né? É um processo de aprendizado constante, né? Como teve na indústria, agora a gente vive esse outro momento também. Mas é importante, porque isso os próprios franqueados nos trazem provocações para a evolução, o que é muito importante, porque aí vai construindo a muitas mãos essa história. São 20 unidades, alguma perspectiva, alguma prospecção de novas, algum planejamento futuro? O que vocês vislumbram para o futuro? Nós temos aí mais 3 unidades para inaugurar agora esse ano ainda, até metade do ano, que é Toledo, Maringá e Paraná. Blumenau, tá? Para este ano aí, nós devemos ficar em torno de 30 unidades, mas a Gaffer quer aí alcançar em até 10 anos mais de 600 unidades.
Até porque mais que uma questão numérica, é uma questão qualitativa. Essa que é a preocupação. Essa é a preocupação. Tá? E realmente é algo que a gente tem que cuidar. Tá? Também não dá pra gente Perfeito. simplesmente sair abrindo lojas, porque a gente tem que lembrar que nós somos fornecedores do principal produto. Uhum. Então, aumentar o número de lojas nos exige também repensar a indústria, os nossos Perfeito. processos e até repensar os próprios produtos para a questão da escala também, né? Então, a gente tem que ter responsabilidade com isso, tá? Nós já fomos, talvez, no planejamento um pouco mais audaciosos, voltamos um pouquinho, dizer, não vamos dar atenção aqui em alguns pontos, para depois voltar a crescer novamente em termos de número de lojas. E hoje é isso, a Gaffer ela quer construir uma história sustentável. É isso que a gente quer buscar fazer. E é um desafio, é esse que é o legal, né, do empreendedorismo, que é ver as diversas faces, né, do negócio, entender o processo, evoluir juntos. Então, tá sendo muito bom mesmo para a marca. E a gente vê que quando a gente chega num território, o quanto a gente ganha mercado, né, o quanto as pessoas percebem o diferencial da nossa marca, isso é uma coisa muito legal, né, que não tem preço, assim, que pague, né, que vai muito além só do negócio, né, mas assim, do carinho que a gente coloca nisso. Então, é sentir, né, o mercado, uma das últimas agora, Pato Branco, né, Pato Branco explodiu, né? Tá com uma venda exorbitante, tá muito legal, assim, E as pessoas estão com a ideia, a gente sempre analisa tudo isso, a gente tem um dashboard, né? Um material que a gente vai observando cada unidade, como é que tá o desempenho, as coisas. E vendo muita recompra, então é isso que mostra a força da marca, né? E é isso que nos deixa muito, muito felizes, assim, com realmente o crescimento, mas um crescimento, né, dentro... Alguns dizem, nossa, mas tá crescendo bastante. Tá, mas, né, dentro de um crescimento sólido. Dentro de um planejamento sustentável, exatamente. Exatamente, né? Porque algumas pessoas dizem, nossa, mas outras franqueadoras de diversos segmentos têm 1.000 lojas, 3, 4 mil lojas. Isso é uma construção. Não é algo de uma hora para outra, né? Então, algumas franqueadoras, nossas maiores franqueadoras no Brasil, se a gente pega o próprio Boticário, é um dos maiores exemplos de franchise no Brasil, tem o número de lojas, mas isso é uma construção de muitos anos, né? Outras marcas estão aí, tem a nossa idade, né? Eu costumo sempre dizer pro Gabriel, olha, Gabi, que a gente acaba se comparando, né? Oh, nossa, mas olha, já faz isso. Mas eu digo, eles têm a nossa idade de vida somente no franchise. Então, eles realmente chegaram onde chegaram, pelos méritos, por planejamento, por organização, viveram e acertaram e erraram também, assim como nós, né? Estamos aí no processo evoluindo constantemente. E o franchise nosso vai fazer agora 2 anos, ainda não fez, né? Que a gente tá com as franquias. E a fábrica fez 6, né? Então, que a Gaffer existe oficialmente, né? Que nasceu a marca Gaffer fazem 6 anos. Né? Então, é muito rápido tudo, né? O crescimento rápido. A gente é jovem. A gente é jovem. Só para finalizar, produtos da Gaffer aqui em Concórdia, para quem está nos acompanhando agora, aonde se pode encontrar os produtos da Gaffer em Concórdia atualmente? Perfeito. Então, em Concórdia nós temos a loja, né? A loja principal fica no centro da cidade, no calçadão, né? Logo ao lado do Magazine Luiza. Então, Certo. bem facinho ali no calçadão mesmo, que é a loja, né? Então, fica ali, tem a loja e ainda tem um cafezinho. Né? Então a loja chama Coffee Shop, né? Que é o modelo nosso, que tem alguns, tem cafés também, então pode sentar ali, tomar um cafezinho e curtir fazer as compras. E na fábrica, sim, direto de fábrica também. Então lá em cima no contorno, né? Próximo à antiga FAC, né? Fica o espaço, que é a indústria, que dá para ver um pouquinho da fábrica e descer, tomar um café e ainda fazer as compras. E fora isso, a gente tem alguns lugares que vendem Gaffer em Concórdia, né? Então temos ponto de venda na Santa Terezinha, na padaria Santa Terezinha, no Armazém Pierina, né? Temos alguns pontos que também... A Monarca. Né? Então que vendem nossos produtos também, que é muito bom, né? Quanto mais gente conhece, quanto mais gente pode chegar aos produtos, é sempre o nosso orgulho. E agradecer os parceiros sempre. Obrigado, Gabriel, pela entrevista. Uma ótima semana. Muito obrigado. Obrigado, Paulo, pelo espaço e... Gaffer na Páscoa é certo. Verdade. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço, Paulo, e fico aí o convite, né? Para todos irem visitar a fábrica, visitar as nossas lojas e conhecer e encontrar os melhores produtos aí para fazer a felicidade de todos aí, ter uma e o Páscoa preço, feliz. De falar. E E o os melhor melhores preço preços dessa também. Páscoa. Olha isso só, aí. então, Encontrar combina na tudo, Gaffer. né? Combinação É isso aí. perfeita. Isso aí. Qualidade, bom preço. Obrigado pela Obrigado. presença. Boa Obrigado. semana e até a próxima.